A gente não consegue obrigar alguém a pensar nas suas atitudes dessa forma se você não dá as ferramentas necessárias para que ela seja capaz de pensar, para que ela consiga entender aonde está o bem e o mal, o certo e o errado, a verdade e a mentira. Então a gente precisa dar essas ferramentas para que ela seja capaz de pensar, de sentir esse remorso saudável de ter ofendido, ou de ter mentido, ou de ter feito algo que ela conseguiu captar que não era agradável, que não era bom, que não era de acordo com a sua dignidade humana. E ela foi capaz de, depois de um tempo, se arrepender e pedir desculpas. Mas isso às vezes exige um certo tempo, não só em relação à educação no tempo, mas em relação ao próprio fato em si. Às vezes a gente quer ser muito imediatista na solução das coisas, mas a coisa não funciona assim. A gente não está lidando com cachorros, a gente está lidando com crianças que são seres humanos. Então a gente precisa ter um pouco de paciência. Não é através de um adestramento que a gente vai conseguir educá-las, né? Então, nessa hora que ela vem te pedir desculpa, não é a hora de você dar um sermão, mas é a hora de você perceber o movimento da alma que aconteceu ali. Ela foi capaz de perceber que fez algo que não te agradou, que não foi de acordo com a dignidade e as coisas que você ensinou a ela, pedir desculpas, e esse pedido de desculpa tá cheio de humildade, que não é se apequenecer, se diminuir na frente do outro, não é isso, mas é reconhecer aquilo que de fato ela é. O que de fato ela é, o que de fato que todos nós somos. Que nós somos capazes dos piores erros e horrores de sempre. E o que faz a gente não ser capaz, não cometer esses erros e horrores o tempo inteiro, é um mistério que a gente precisa conversar, mas é uns movimentos da alma que deseja a bondade, que deseja ser boa, que deseja, de fato, a felicidade e encontra que o caminho é ali, ainda que seja um caminho mais árduo. Vê exemplos na vida que fazem com que essa alma seja puxada para frente e para cima. Entende? Então, ela precisa conseguir conviver com isso. Então, é a hora de você reconhecer que ela foi humilde e que ela foi corajosa, porque ela reconheceu a sua humildade e não ficou presa dentro dela mesma. Ela foi capaz de sair dela mesma e te pedir desculpas. Ela teve essa coragem de fazer isso, porque ela poderia ficar ali envergonhada e deixar pra lá. Mas ela conseguiu sair dela mesma e ir lá falar com você, e porque ela viu o quanto te machucou. Então ela conseguiu pensar menos nela e mais em você. Essa dinâmica do pedido de desculpa é muito importante, e às vezes as pessoas meio que diminuem essa dinâmica em vai lá, como é que fala? Desculpa. Sem deixar que de fato essa desculpa seja fruto de um movimento de fato da alma, de um movimento propriamente humano. Então, se a gente educa os nossos filhos baseados em recompensas e castigos o tempo todo, ele vai trabalhar o tempo todo na clave do sentimentalismo e do materialismo. Desenvolver os afetos, ou seja, que os afetos são a organização dos sentidos do nosso próprio peito, para que depois dali eles possam ir para a minha inteligência. Se a gente faz isso, a desenvolvimento dos afetos, né, se a gente trabalha na clave das recompensas e dos castigos, o desenvolvimento dos afetos vai ser anômalo e desordenado. Você vai transformar a sua criança numa criança insensível aos movimentos da alma, porque você não deixou que ela tocasse esses movimentos, porque você jogou um monte de coisa ali em cima que fez com que ela tivesse uma visão rasa da vida. Então, todos nós, inclusive as crianças, que fique bem claro, inclusive as crianças, nascemos com uma dificuldade para fazer o bem, que a gente deseja, e uma facilidade para fazer o mal, que a gente não deseja. Então, a gente deseja ser bom, ser amável, ser generoso, ser contente, ser amigo, ser sensível aos outros, ser forte, ser paciente. Mas isso exige de nós muito esforço. Exige de nós um constante alerta de que a gente é capaz de ser melhor do que a gente está sendo, ainda que isso nos custe. Quando a gente é impaciente, mentiroso, agressivo, fraco, inconstante, preguiçoso, autorreferente,
a gente faz isso com muita facilidade. A gente não precisa nem pensar, né? Isso sai como água, assim, né? A gente não precisa de nenhum esforço para agir assim. Ou seja, isso mostra que a gente tem uma dificuldade em fazer o bem e uma facilidade em fazer o mal que a gente não quer. Então, se a gente se deixa levar sem esforço nenhum, a gente é levado pela lei do menor esforço. Vocês já me ouviram falar sobre isso. E aí acaba que, no fim das contas, a gente forja em nós um mau caráter. Então, a maioria das pessoas não são mau caráter por uma patologia ou porque eles querem, mas porque eles não foram animados a serem diferentes. Eles não foram educados a formar a sua vontade. Não tiveram exemplos que os puxasse constantemente. Pessoas que estivessem do lado deles, vamos lá, você pode ser melhor do que você está sendo. E acaba que hoje a gente escuta e parece que ser natural, ser do jeito que eu sou mesmo, é o certo, né? Você tem que me respeitar do jeito que eu sou. Mas esse não é o seu jeito. Essa é a falta de caráter que você deixou ser forjada em você. Nós fomos, muitas vezes, mal orientados, porque a gente teve pais que não foram pais virtuosos, ou seja, que não sabiam dessa dinâmica e viveram na lei do menor esforço. Ou que, ainda que eles se esforçassem de alguma maneira, eles não souberam nos educar de forma consciente para que a gente pudesse ser assim e entender essa dinâmica da nossa alma. Ou seja, apesar deles tentarem, eles não tinham recursos. E eles, a maioria das vezes, educaram por memória. Educaram como eles foram educados, né? Através de recompensas, de castigos, de ameaças. Então, não é isso que a gente deseja. Ou, ainda que as pessoas tenham sido bem ensinadas, não basta a gente aprender de criança. A virtude, o esforço pela bondade, ele não é algo estático. Ele é algo que se conquista. A gente não conquista uma vez e deixa armazenado ali funcionando. A gente precisa conquistar constantemente, num esforço diário. Se a gente não estiver sempre pendente disso, a gente pode perdê-la em 1 segundo. Conquistar é muito árduo, só que a gente pode perder de uma hora para outra. Então, numa ânsia de tentar fazer, às vezes, com que os nossos filhos nos obedeçam, a gente acaba por lançar mão desses recursos imediatistas, porque a gente não consegue ter recursos, porque a gente não consegue pensar nessas coisas que eu tô falando para vocês, e aí os pais acabam vivendo clave do recompensas, chantagens, castigos, ameaças, entende? Então, as crianças, elas precisam ser ensinadas, exercitadas na observação dos movimentos da própria alma. Então, elas precisam perceber as suas más inclinações, né? E não se assustar com elas. Porque nós todos temos as más inclinações. Então, na hora que a gente sente inveja, na hora que a gente sente vontade de derrubar alguém, colocar o pé na frente, na hora que a gente tem a vontade de pegar o brinquedo, na hora que a gente tem a vontade de passar perna em alguém, enfim, na hora que a gente tem a vontade de pensar só na gente, de querer que os outros nos sirvam, isso é o mais normal. Como eu disse, é o desejo, o fazer algo, o estar algo dentro de nós que a gente acaba não conseguindo muitas vezes controlar. E a gente acaba fazendo o mal que a gente não necessariamente deseja. Porque se a gente pensar intelectualmente, não era exatamente isso que a gente queria. Entende? Então, a gente não pode se assustar com as nossas más inclinações. Elas estão lá. A gente só precisa saber como lidar com elas. E elas precisam perceber os seus nobres desejos. Então, você precisa conseguir entender essa dinâmica dentro da sua alma. Que você tem mais inclinações e não ter medo de dar nome a elas. E não se assustar com elas. Porque senão você não vai resolvê-las nunca. E não se assustar com as más inclinações e dos seus filhos. Gostou desse vídeo? Ele faz parte de uma das aulas que temos na comunidade Samia Marcilli. Se quiser ter acesso ao conteúdo, clica no link da descrição.